Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode assistir um Antenados e a Rede Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv que você poderá assistir no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para Android e para iPhone. Hoje o nosso debate vai ser bom demais, porque a gente vai falar sobre batismo nas águas e batismo com fogo no Espírito Santo. Eu, como um assembleiano, eu sempre gosto de pautar isso aqui um pouco, eu cresci um pouco com o conceito que a salvação e o batismo com o Espírito Santo vem através da evidência de línguas estranhas. Então, falou em línguas? Não falou, não está batizado ainda. A gente tem um pouco esse conceito, mas nós vamos debater sobre tudo isso aqui hoje. Nós temos pastores de denominações diferentes, como nós entendemos o que é o batismo com o Espírito Santo. Necessariamente esse batismo com o Espírito Santo tem que ser evidenciado por línguas estranhas. E batismo nas águas só pode depois ser batizado com o Espírito Santo, e aí só pode também tomar ceia depois de batizar nas águas. Enfim, nós temos maneiras de lidar com situações, com rituais e ritos e tudo mais. Nós vamos debater um pouco, abrir um pouco, e claro, você participa conosco. Durante o Antenados, na sua tela vão aparecer contatos para você interagir. O seu sofá também se estende na nossa roda de debates. Para falar um pouco sobre o tema de hoje, batismo nas águas e no Espírito Santo, recebeu ele que é bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Que prazer estarmos aqui de novo, estarmos aqui novamente, discutindo esse assunto tão tremendo que é o batismo. Com certeza vai acrescentar muito a vida dos ouvintes que estão ligadinhos com a gente. Bem-vindo, pastor Carlos. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Europa Brasil, em Itaboraí, pastor Edmar Ediel. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer todo meu. Espero a bênção de Deus sobre nós aqui. Esse tema é o nosso dia a dia, né? É. Bem-vindo, pastor Edmar. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Plenitude e Vida do Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro. Pastor Joel Serra. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, nós estarmos aqui novamente e para falarmos de um tema tão pertinente que é o batismo com o Espírito Santo, batismo em águas. E aqui creio que vamos poder falar daquilo que Jesus passou, todos nós passamos, e como cristãos vamos colocar aqui o posicionamento tanto batista como dos pentecostais aí. Seja bem-vindo, pastor Joel. Você já pode participar conosco durante o programa. Na sua tela tem as perguntas. Deixa eu só iniciar. E aí, claro, eu vou depois entender como o pastor Carlos entende sobre essa questão de batismo com evidências de línguas estranhas. Mas até antes disso, deixa eu tentar falar com meus colegas pastores assembleanos, e eu não sei se eles sentem a mesma coisa que eu sinto, mas, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu falei em línguas estranhas, e aí a gente entende que vem o batismo com o Espírito Santo através disso, foi num culto de busca do Espírito Santo. Mesmo criança, e eu tinha mais ou menos 13, se não me engano, 12, 13 anos, e no que a gente chamava de cultinho, tinha o culto principal e o culto das crianças. E no cultinho, no culto das crianças, tinha culto de, gente, vamos lá agora, todo mundo ajoelhar, vamos começar a orar, de busca com batismo no Espírito Santo, num culto para criança, onde hoje alguns locais tem vídeo, DVD, videogame, PlayStation, no culto de infantil. Que de fato é uma coisa que de vez em quando eu sinto saudade, porque antigamente existia muito isso em Assembleia de Deus. Quinta-feira de busca com o Espírito Santo. O que o pessoal fazia? Não tinha pregação, botava uma música, cantava os hinos de fogo, ajoelhava e orava, e pastores iam impondo mãos para ver se tinha batismo com o Espírito Santo e evidência de línguas. Ponto. Não tem mais isso por quê? Não sei se saudade um pouco disso. Eu fui batizado num culto desse. Mudou tudo. Vigília era. Vigília, você chegava, orava até cansar, levantava, cantávamos louvores, alguém falava, você ajoelhava de novo, orava até cansar, tinha um momento para a busca do Espírito Santo. Assim como os cultos de criança, era assim também que eu não participei, mas meus filhos participaram e falaram em línguas ali com 7, 8 anos de idade. Eu sinto que não tem muita regra de Deus. O problema é como nós entramos para fazer. Nós hoje dividimos o culto em culto público, culto de louvor, adoração, culto de libertação. E dependendo da nossa atitude mental, as coisas acontecem. Se a gente vai no culto para louvar e adorar dia de domingo, não tem muito demônio, não tem muito batismo com o Espírito Santo, mas se a gente vai no culto de libertação, no culto de busca do Espírito Santo, a coisa acontece. De forma, se a gente não entra com um desejo de receber, só de levantar a mão, gritar, cantar e tal, é isso que vai acontecer e amém. Acabou. Está faltando mesmo busca.
Pastor Joel, você, claro, vem do Sul, mas eu acho que foi até mencionado, o pastor também Edmar falou aqui, ó, meus filhos com 7, 8 anos, existia uma coisa, até em posição de culto sobre as crianças mesmo, 7, 8 anos, gente, vamos lá, criançada, ajoelha aí, vamos falar em línguas. Hoje a gente é tratado até de maneira um pouco infantil, às vezes, em algumas igrejas. Hoje tá mudado. Eu nasci e me criei na Assembleia de Deus e recebi o batismo, a evidência, né, do falar em línguas, com 18 anos, participando de cultos aos meio-dias na igreja, saindo do trabalho e indo orar. E realmente a visão naquela época, né, era quem recebia, só tinha o batismo com o Espírito Santo quem falava em línguas. Depois, passando pelos seminários, fazendo... a gente já começa a ter uma outra visão, né? E eu, como assembleiano hoje, não deixei de ser assembleiano roxo, mas eu já tenho um outro entendimento sobre a manifestação do Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo a partir da salvação, quando cremos em Jesus como nosso Salvador, né? E depois vêm as evidências do Espírito Santo através das línguas, né? Que são ou através de outras evidências. As também, manifestações, né? tanto em línguas estranhas, como em profecia e outros dons, porque é bíblico, né? Nós temos a base bíblica através do apóstolo Paulo, ele falando aos coríntios, né? E ensinando sobre o Espírito Santo. Então, hoje, eu já tenho uma outra visão com relação ao Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. Eu acho que quando cremos e aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E as evidências vêm depois com as línguas, e nem todos têm essa evidência do Espírito Santo. Eita, porque Deus. Muitos dizem assim, eu não sou batizado com o Espírito Santo, não falo em línguas, então não tenho o Espírito Santo. Não é assim. A Bíblia trata a língua como dom. Está lá na relação dos dons espirituais. Paulo pergunta, todos falam em línguas? São todos pastores? Todos falam em língua? É lógico que não. Nem todos falam em línguas e tem gente que nunca vai falar. Exatamente. Porém, ele fica triste, ele está cheio do Espírito. Deus, é claro, pode fugir da regra. Uhum. Eu, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, ou falei em línguas a primeira vez antes de aceitar Jesus. Eu fui aceitar Jesus depois. Então, eu entrei no culto, o cidadão falou assim, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Eu já comecei a falar. E no meu tempo, você era criança ou não tinha nascido, fazia teste para ver quem foi batizado com o Espírito Santo. Fazia uma fila. Bora, fala em línguas aí. Não foi batizado, foi queimado, vai para lá. Foi batizado, foi queimado. Hoje eu já creio diferente. Você entrou na dimensão de Jesus Cristo, aceitou a Cristo como Salvador, o Espírito domina você. Agora, o dom de língua pode se manifestar a qualquer momento. Ou não, né? Ou não. E é bom até eu também falar sobre isso. Antigamente tinha muito isso, né? Se a gente fosse encarar que só vai para o céu ou tem o Espírito Santo quem fala em línguas, a gente está falando que nossos irmãos batistas, presbiterianos, exatamente. De igrejas mais tradicionais não seriam, e não é verdade. Todos são cheíssimos do Espírito Santo, só que uns... E alguns até falam em língua e são vazios. É verdade. E falar em língua não quer dizer muita coisa também, não. Não necessariamente a pessoa fala em línguas. Em alguns casos a pessoa fala. Tem gente, como disse o pastor, e é verdade, não vai falar. Tem gente que vai falar uma vez só, não vai falar nunca mais. Mas a maior evidência do batismo do Espírito Santo não é o falar em línguas propriamente dito, é mudança de vida, mudança de caráter. Você quer saber se você é batizado no Espírito Santo? Pergunta o dono da padaria do seu bairro, pergunta ao seu vizinho, pergunta à sua família, porque eles vão poder dizer se você é ou não. Porque quando você tem o Espírito Santo, há uma mudança, há uma transformação. Você muda de vida, muda de caráter, e isso é perceptível, as pessoas vão perceber. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, mas fala em línguas, você não vê uma mudança, uma transformação. A pessoa vai continuar sendo aquela velha criatura. A verdade é essa. A maior prova do Espírito Santo está em você, é porque você muda de vida, você muda de caráter, e é isso aí que mostra que você está com o Espírito Santo. Nós falamos um pouco aqui sobre dons do Espírito Santo e
E, claro, a evidência de línguas estranhas e por aí mais, existem outros dons, a gente vai citando também eles aqui durante o programa, mas vocês entendem que uma pessoa que aceita Jesus, que é batizada com o Espírito Santo, então, por causa disso, ela necessariamente vai evidenciar algum tipo de dom do Espírito? Em algum momento ela tem que, senão, de alguma maneira, Deus vai revestir ela de algum dom, não necessariamente falar em línguas, mas de profecia, enfim, de todos os outros que nós temos. Necessariamente uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem que evidenciar um dom, vocês entendem assim? Não necessariamente ela tenha que evidenciar os dons, mas a pessoa que aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e começa a buscar e começa a ter uma aproximação mais profunda com Deus, certamente vai aflorar na sua vida espiritual algum tipo de dom. Não necessariamente o dom de profecia, não necessariamente o dom da palavra, o dom de cura, mas de alguma forma Deus sempre distribui os dons a cada um segundo a necessidade da própria obra, né? E Deus, é Deus quem faz isso. Claro que nós buscamos os dons, e eu acho que quando a pessoa se aproxima de Deus, tem uma chamada na sua vida, ela busca Deus e busca os dons, né, através dessa chamada, mas não necessariamente esses dons vão se evidenciar através de línguas ou profecia, né, ou de revelação, enfim. Mas Deus sempre tem o seu ministério, o dom ministerial para cada um. De alguns ele evidencia de uma forma mais clara, né, o ministério, né, ser um ministro e capacitar, e claro, a pessoa vai buscar a capacitação, mas eu creio que Deus distribui esses dons, não digo aleatoriamente, né, mas Ele distribui esses dons segundo a necessidade da obra, da igreja. Né? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, e eu acho isso muito interessante, o que o pastor Joel também falou, na questão de distribuição dos dons, conforme a necessidade da obra ou da igreja, não necessariamente da pessoa ou do indivíduo. Que uma vez, até perguntando a algum amigo meu, pentecostal, falou, André, que não conhecia, era novo convertido e tudo, mas eu fui para uma igreja batista, até ele tinha mencionado, pessoal calado, vejo que aqui o pessoal grita, fala em línguas, lá não, porque até dentro disso, talvez o falar em línguas numa igreja batista não seja a necessidade daquele povo, daquela comunidade ali. Talvez uma igreja pentecostal falar em línguas, ele vem, enfim, abençoar a pessoa e também a comunidade como um todo, porque se identifica um pouco também com esse dom. Então a gente tem que entender que Deus faz não somente pelo que a pessoa precisa como um indivíduo, mas como uma comunidade e um corpo. Então isso é muito interessante da gente falar que Deus entende as necessidades no tempo, geográfico, no local, e Ele dá de acordo com o que Ele acha que tem que dar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados na Geral, estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas. No primeiro bloco falamos muito sobre batismo com o Espírito Santo, e dons e manifestações espirituais. No segundo bloco a gente ainda vai manter um pouco falando sobre isso. Tem uma colocação muito interessante de um pastor que foi feita aqui nas redes sociais agora, que ele falou o seguinte, ele falou, André, um dos dons do Espírito Santo, e você pode checar, chama-se, é o que chamam de entendimento. E segundo ele fala que todos os dons, quando se manifestam, manifestações espirituais que acontecem com pessoas, de alguma maneira elas têm que vir com um pouco de dom de entendimento. Por exemplo, estava pregando uma vez na igreja, levantou uma profetisa no meio da pregação, querendo me interromper para entregar a profecia. É errado, porque não tem entendimento. O Espírito Santo não vai interromper uma pregação para entregar uma profecia. Então tem muitas pessoas hoje que também se empolgam, querem imitar e tudo, e não tem entendimento. E na questão dele ele falou o seguinte, André, eu sei que a pessoa madura espiritualmente não é com questões de manifestações espirituais, nisso. Quando ela entrega no momento errado, interrompe algo que não é para interromper, que segundo ele existe sim uma hierarquia talvez de importância no que é na palavra, depois dos espirituais, que
Imagina, uma irmã levanta para entregar uma profecia no meio de uma pregação e fala, isso não é de Deus. Então a gente tem que começar, claro, a estudar a Bíblia, entender. E os irmãos que gostam um pouco mais do fogo, do movimento, ele falou, também tem que começar a, entender, a buscar o dom do entendimento, porque vão começar a fazer barbaridades, como ele tem visto muito hoje. O espírito do profeta está claro. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Esse espírito do profeta não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Eu recebo uma profecia aqui, eu posso entregar a hora que eu desejar e Não quiser. Tá fora de controle, alguém toma conta do seu ser para falar. Não fui possuído. Eu não fui possuído, eu recebi a mensagem. É lógico, a pressão do coração aumentou, o batimento cardíaco aumentou, as têmporas começam a latejar, a resfolegar, até mesmo pela responsabilidade. Mas eu posso entregar a profecia em outra hora, em outro momento, ou através mesmo da palavra, conversando, ou no momento através da pregação. Isso acontece comigo às vezes. Não precisa ser esse que te digo, pode ser de outra maneira. Mas aí, pastor, pastor, uma conversa num restaurante depois. Exato. Mas aí, pastor, será que a Eita, pessoa vai querer perder essa oportunidade de aparecer publicamente, todo mundo parar a palavra, todo mundo olhar para ela, ficar atenta, dela se autopromover? Será que ela vai querer perder essa oportunidade? Ela vai ter que pagar o preço, porque ela corre o risco do pregador atropelar ela. Ele está com o microfone, atropelar, passar por cima ou mandar calar a boca. Mas raramente isso acontece. Mas acontece. Pastor, Pode ser. E de fato é isso mesmo. E Mas eu até acho muito interessante isso, porque se não tiver entendimento da pessoa que recebe, de fato, ou ela tem que buscar, porque Deus envia, mas aquilo que o pastor falou. Se a mulher levanta naquela leitura, vem aqui, é o Espírito Santo mesmo que levantou, e ela parece que não, ela não está controlando o seu próprio corpo. Ainda mais se for varão do movimento, né? Porque o Espírito Santo sabe, Exato, sabe se o relógio dele é melhor portar, do que o né? nosso. Ele sabe quando vai acabar a pregação, O sabe como Espírito pode ser Santo é entregue. educado, ele sabe O se cidadão portar. pode estar pregando, ele já perguntou, pastor, vou pregar quanto tempo? O pastor diz, vai pregar meia hora. E o cidadão levanta numa profecia de 20 minutos, de meia hora, acabou. Acabou a pregação. Forte igreja. A gente está falando, ó, o pessoal do Reteté também está ligado com a gente, muitas pessoas participando. Pastores, deixa eu fazer uma outra questão até interessante. O pastor Edmar até falou isso, e pode ser até um pouco polêmico isso, mas ele falou, André, eu recebi dons espirituais e manifestações espirituais antes mesmo de ser batizado, talvez com o Espírito Santo, ou de me converter. Eu fui no primeiro culto, não tive, daqui a pouco estava falando em línguas. É possível uma pessoa profetizar sem ter o Espírito Santo, receber antes e tudo mais? Isso é realmente... Eu estou falando da minha experiência pessoal. Experiência. Eu tinha o cabelo aqui na cintura, eu fui para o culto que me levaram. E cheguei lá, era aquela oração da irmã Dorinha, sabe? Aquela oração da irmã Dorinha, onde na oração pela manhã tinha ali 50 batizados com o Espírito Santo, 100 pessoas falando em línguas que nunca tinham falado. Eu não entendia nada, eu ajoelhei ali e fiquei olhando para o alto. Só que o cidadão tocou no meu ombro e disse, Jesus pode te batizar. Eu fechei os olhos e comecei a falar em línguas. Eu sei que eu falei em línguas, era 9 horas da manhã, eu fui parar 11 horas da noite, mais ou menos. E a ponto de eu chegar em casa e meu pai me botar para fora de casa, me chamar de maluco e me expulsar de casa. Porque ele falou, eu falei para ele que Jesus, só que de 10 palavras que eu falava, 9 eram línguas. Ele falou, fora da minha casa, falso profeta maluco. E me expulsou de casa. E eu fui morar com os crentes e tal. Só voltei depois de 2 anos, quando estava trabalhando, morando sozinho na minha própria casa, para trazer meus irmãos e meu pai para Cristo. Então, foi uma experiência que eu vivi. Então, mesmo que alguém diga não, eu digo que sim. Como é que vocês entendem isso? Porque, de fato, Deus fez... Nunca tinha orado, talvez, não falou, Senhor, eu te aceito. Eu não sabia se a cruz começava no umbigo, o sinal ou na testa, eu não sabia. Isso aí é o agir de Deus. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, né? Eu acredito nisso. Mas não é uma regra, né? Não precisa a pessoa falar em línguas. Se ela já está ali na casa do Senhor, ouvindo a palavra, e Deus tem um propósito, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos chama desde antes do ventre. Ele já nos conhece, já nos chama e até nos coloca, como foi o caso do profeta, como profeta das nações. Então, eu acredito que Deus tem esse poder de capacitar a pessoa com dons antes mesmo que haja a manifestação do falar em línguas. Que, como eu falei aqui, nem sempre a pessoa vai falar. Pode falar e continuar, como foi o seu caso, o meu caso e outros. Eu sou batista, mas eu sou batista renovado. Eu creio no Espírito Santo. Só que a diferença é que a gente procura aquilo que Paulo disse, é um equilíbrio
A gente não leva, desbanca para um lado ou para outro, não. É aquele equilíbrio, é temperado com sal. Então, sabe, essa é a visão que a gente tem. Mas eu creio sim que Deus nós pode somos assembleanos, mas nós batizar. também buscamos o equilíbrio. Não estou dizendo isso. Existem as exceções, né? Existem as exceções, porque tem gente que começou agora, montou seu ministério. Nós estamos há 100 anos aí falando em línguas e a gente ainda tropeça nos dons espirituais. Imagina quem começou agora. 10 anos, 20 anos, aceitou a Cristo tem 2 anos, já foi para o monte, alguém já botou um azeite na cabeça dele, já disse que ele é pastor, e ele desce, já começa na garagem dele e fica complicado para ele acertar. Muita meninice, né? No meio pentecostal. Exato. São pessoas que realmente recebem o batismo com o Espírito Santo e entram no movimento, né? E eu acho que, como o pastor falou, o melhor de tudo é o equilíbrio, é você se firmar na palavra, conhecer a palavra e buscar os dons, evidentemente, porque aquele que tem a chamada, ele procura se preparar e buscar para que ele possa exercer o seu ministério com os dons, né, que Deus tem para cada um. Amém. Esse caso que o André falou aqui sobre, foi o pastor, sobre pessoas que atrapalham o culto. Na hora da palavra, alguém se levanta para entregar uma revelação. Eu acho aí que é uma questão até de ensino. Exatamente. Porque isso não é ensinado. Em muitos lugares as pessoas até incentivam. Eu já estive em alguns lugares onde estava sendo pregado a palavra e alguém levantou para entregar um recado. Eu achei aquilo um absurdo, sem limite. Mas o que a gente vai fazer? Lá na igreja, a gente procura ensinar, procura dizer, faz assim, faz dessa forma. A Bíblia diz isso, para que não hajam esses absurdos. Lamentavelmente, boa parte das pessoas não é ensinada sobre isso. Às vezes também um absurdo muito grande, e isso talvez traz muita culpa para as pessoas, e aí eu falo isso também como um pentecostal, é quando você fala e assume um entendimento que todos devem falar em línguas estranhas. Quando a gente entende que isso é um dom dado por Deus, algumas pessoas até perguntam, André, se é dom, se é presente, devemos primeiro buscar? Porque se é dom, vem até nós, a gente não necessariamente precisa buscar, é uma das perguntas. A outra, tem uma moça que falou o seguinte, eu já estou há 3 anos na igreja buscando e nada, já me frustrei muito, porque fui para culto de oração, tudo. Às vezes muita gente falava em línguas e eu não falava em línguas estranhas. O que vocês acham? A gente vai falar um pouco sobre como as pessoas devem se comportar quando talvez não recebem o dom de falar em línguas estranhas e também de um outro perigo, que é o perigo da super exaltação, talvez também no falar em línguas estranhas, da valorização, onde você fala, olha, quem fala em línguas estranhas é homem de Deus, recebe a revelação, e em detrimento disso, quem não fala se sente culpado. Poxa, então a minha fé é pequena, eu não tenho intimidade com Deus, eu não estou alcançando, né, o inaudito de Deus e tal, não sei o quê. É quando a gente faz isso um termômetro de espiritualidade. Quem fala em línguas é espiritual, quem não fala vai ficar frustrado. Como se a igreja fosse formada por 2 corpos, né? Um corpo mais espiritual e os menos espirituais, né? Aqueles que não falam línguas. Eu acho que esse é um dos grandes cuidados que nós temos que ter, principalmente os pentecostais, e aí eu falo na minha denominação, Assembleia de Deus, porque eu venho de um estado, Rio Grande do Sul, que é um estado onde as Assembleias de Deus são bem conservadoras. E eu me criei, meu pai militar, assim, ele sendo transferido para várias cidades, então você sendo criado em várias igrejas, e cada uma com um sistema diferente, na mesma denominação. Né? E isso que o André falou é um cuidado que eu vi muitas pessoas se estragarem espiritualmente dentro das igrejas, porque havia essa quase que uma divisão o corpo mais espiritual, que é aqueles que falavam em línguas, né, e os menos espirituais, quando na verdade Paulo diz que nós somos um só corpo, né, e um só espírito, né? E então, na verdade, nós temos que ter esse cuidado, porque daqui a pouco você está discriminando e criando até um trauma espiritual nessa pessoa, porque ela não recebe o batismo com o Espírito Santo, daí vem aquele convite, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Aí a pessoa, todo culto, a pessoa indo para frente para receber o batismo com o Espírito Santo, que na verdade é a manifestação de línguas, né,
que aí a falta do ensino acaba criando essa confusão, né? Até E hoje, a pessoa até se hoje. frustra, daqui a pouco ela diz, bom, eu não recebo, Espírito tem alguma Santo. coisa errada comigo, eu nem tenho o Espírito Santo, e Deus não me ama, e começa, né, quando na verdade precisa ter o entendimento, precisa ter o conhecimento, para saber que nem todos vão falar em línguas, e às vezes o pastor mesmo está fazendo um convite para aquela pessoa passar à frente, e ele já viu essa pessoa vir mais de 10 vezes à frente e não receber, E buscar. mas ele não está ensinando, e às vezes cria os traumas espirituais que acabam levando essa pessoa, às vezes, para problemas sérios espirituais. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre batismo com o Espírito Santo e também batismo em águas. O que é o batismo em águas? Tem que aspersão e imersão, algumas pessoas perguntando um pouco sobre isso. E claro, comunhão, você participar da Santa Ceia só pode depois de batismo das águas? Por quê? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados em Geral para todo o Brasil, falando sobre batismo com o Espírito Santo e batismo em águas. Muitas pessoas até... E aí, claro, isso vai mudar de igreja para igreja, de denominação para denominação, mas falando um pouco sobre batismo em águas. Primeiro, o que significa e uma pessoa falando assim, quanto tempo uma pessoa precisa para se preparar para o batismo em águas? Entrou na igreja, como é que a pessoa se sente apta a participar do batismo em águas? O que de fato significa isso e quanto tempo vocês acham que é necessário para uma pessoa estar preparada para esse ato? Batismo em águas, biblicamente falando, é um sepultamento. Não fique assustado. Mas é como se você decretasse a morte da antiga personalidade, da antiga pessoa e ressurgisse, como a palavra de Deus diz, com Cristo, uma nova vida. Então, na visão bíblica, é como se fosse um sepultamento, você deixar ali nas águas aquele corpo de pecado, aquela pessoa que fez tanta coisa errada e ressurgir com uma nova vida em Cristo Jesus. Na questão do batismo em águas, na visão bíblica, o que eu entendo seria isso aí. Quanto tempo uma pessoa, vocês entendem, entrou na igreja e tudo, quero me batizar daqui a uma semana? É um sinal de maturidade cristã, espiritual da caminhada cristã, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, mas o batismo em águas é um sinal de, olha, a pessoa aprendeu, ela entende, tem entendimento das implicações de servir a Deus. É mais ou menos esse tipo de sinalização. Não é uma coisa também muito imediata, né? Bom, já que é um sepultamento, se o cidadão morreu, se é meu pai ou minha mãe, eu quero enterrar ele o mais rápido possível. Eu quero enterrar. Precisamos entender que é um sacramento e que a pessoa tem direito ao batismo. Ele tem deveres, porque a visão do discipulado antes do batismo, ela não é uma visão muito coerente, porque o discipulado é para a vida toda. Ele é para a vida toda. E já está provado que muita gente passou 6 meses em classes de batismo, que eu fui professor de classe de batismo durante muito tempo, e às vezes tinha 50 para batizar, a peneira era tão séria que eu batizava 10, 12 na igreja que eu era. Isso me irritava muito. Como eu fui missionário lá na sua terra, eu trabalhei entre os índios ticunas. Então, o que é que acontece? Nada disso para mim hoje já está mais na minha mente. Se o cidadão aceitar hoje, quer batizar hoje, eu batizo ele hoje mesmo. Se quer batizar amanhã, eu batizo amanhã. Se quer num rio de água cristalina, eu deixo ele de molho até eu achar um rio de água cristalina. Se é com um copo com água, eu batizo. Jogo água na cara dele se ele quiser. O negócio é batizar. O negócio é ter água. O povo de Israel foi batizado no mar, sem se molhar, pé seco e na nuvem. Nuvem em cima, água, mar de um lado, mar do outro, mas o pé enxuto nem se molharam nem nada, mas estavam no meio da água. Nós não podemos, como pastores, privar um povo da coisa que nós fomos chamados para promover. Nós fomos chamados para promover a comunhão da pessoa com Deus. E o batismo é uma forma de dar comunhão com Deus, de fazer a pessoa participar agora da igreja visível, porque da igreja invisível ele já é. Então não posso dizer, não posso batizar você porque você não é casado no papel. Não posso, por quê? Eu não vejo o João Batista na fila, é casado... Solteiro, viúvo, tico-tico no fubá. Eu vivo junto. Não pode, vai para lá.
Nós não podemos privar uma pessoa, uma coisa é a vida particular da pessoa, outra coisa é a vida eclesiástica. Nós podemos ir arrumando a vida da pessoa com o tempo, que nós fomos chamados para isso, para arrumar a vida das pessoas, para consertar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas. Agora, se a gente bota uma pedra no caminho da pessoa, nós estamos fazendo um papel contrário àquilo que Deus nos chamou para fazer. Fica complicado. Pastor, eu também creio que o batismo tem que ser o mais rápido possível. Todavia, eu não desprezo a questão do ensino. Eu sei que o senhor também não despreza. Eu acho que é importante, que Jesus falou assim: ide fazei discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a questão de um discipulado, de um preparo, isso é importante. É para a pessoa saber o porquê que ela está descendo as águas. É claro que aquele, só um minutinho, aquele eunuco de Candace, né, o evangelista ali, o diácono, pegou a carroça dele e foi andando com ele ali, já foi ensinando alguma coisa, e chegou um momento que ele disse: o que me impede de ser batizado? Porque ele vinha de uma mas ali houve um processo de ensinamento. Mas sabe o que me chateava mais? E vocês já viram isso? É que eu fazia aquela peneira, que era mando da minha igreja, todo mundo que podia ou não batizar, e aí só 10 podiam batizar. Nós íamos por batismo, batizávamos lá no Rio Douro. Aí o povo que não ia batizar ia também, arrumávamos 2 ônibus, aí aquele povo todo de branco descendo o rio. Depois que batizava todo mundo, fazia apelo: se tem alguém aí na margem do rio que deseja batizar. Pô, mas e a peneira que foi feita? E aí os caras desciam, estavam fumando mesmo, vinham. Aí dá ruim, né? E depois... Então, ele já tinha uma mentalidade que podia, mas só que queria manter... Eu acho que você tem que trazer o entendimento da pessoa, né? Exato. E claro, se a pessoa sentiu o desejo de ser batizado, que seja batizado. Né? Acho que nada impede, a palavra mesmo diz, né? Nesse exemplo citado do eunuco aí, né? O que me impede de eu ser batizado? Ele vinha lendo as Escrituras, né? E então eu acho que nós não podemos impedir ninguém, porque Deus, nós é que somos limitados. Deus é ilimitado, Ele tem a forma de agir. Quem somos nós para dizer que tem que ser desse ou daquele jeito, ou que tem que ter essa ou aquela forma? Agora, claro que nós precisamos, a pessoa precisa ter um entendimento por que ela está descendo as águas. Tem um caso também na Bíblia, é a família do carcereiro. A Bíblia diz que por volta de meia-noite, a terra tremeu, os alicerces se quebraram, as portas da cadeia se abriram. Paulo e Silas saíram. A Bíblia também diz que naquela mesma noite foram batizados o carcereiro e sua família. Quer dizer, levou um período muito pequeno, de uma madrugada, para que eles fossem batizados. Então, quando eu voltei da missão, eu não tinha mais a cabeça de quando eu fui. A primeira missão minha lá foi batizar 14 índios. Isso há muitos anos atrás, que não tinha CPF, identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento. Ok? Gente que o pajé tinha feito o casamento deles e que aceitaram a Cristo como Salvador, lá na comunidade Feijoal. Eu fui e mergulhei todo mundo. Aqui eu tenho que passar um crivo na pessoa para ela poder batizar, tenho que passar um crivo para ela participar da ceia, que é um outro direito dela, é a comunhão dela com Deus. Aí eu tenho que falar: você não pode, por causa disso, disso. Quem crer e for batizado será salvo, Jesus disse. Então, a gente cria embaraços para introduzir a pessoa no corpo de Cristo, sendo que ela tem direito a entrar no corpo de Cristo. A gente pode fazer o discipulado com ela, tem classe, enquanto não chega a hora do batismo, introduz lá, mas está na semana do batismo. O cara aceita, quer se batizar, quer batizar, batizo ela. Tem gente que não quer, está na igreja e não quer batizar. Eu passei por um processo com um cidadão que era um excelente músico, era meu músico. Quando eu cheguei na igreja, ele já estava lá. Ele não queria batizar se não fosse no rio d'água mais cristalina que pudesse ser. Ele não achava um rio daquele, era tudo barrento. E nós morávamos, a igreja que eu dirigia era em Volta Redonda. Eu fui fazer um evento em Paraíba do Sul
num tempo de verão, como foi esse agora, e lá ele foi cheio do Espírito Santo. Quando o ônibus estava atravessando o Rio Paraíba do Sul, que estava seco, água por aqui, que o lodo levantava, ele disse, quero batizar. Eu disse, aonde? Ele é ali, ó. O rio fedia, estava podre. Eu entrei e o batizei. Então, ele manifestou o desejo de batizar. Era no Rio Paraíba do Sul, eu sei que eu podia pegar uma doença. Mas, amém. Deus abençoou. Deixa eu levantar uma pergunta que eu acho interessantíssimo, né? Esse ponto que a gente tem tocado no sentido de colocar, às vezes, barreiras para as pessoas. Eu acho que hoje em dia isso já tem mais a questão de que é uma coisa de, assim, boa, mas também ruim, da imagem que você quer passar. Porque hoje tem, às vezes, fofocas eclesiásticas, né? Tá vendo? Naquela igreja estão batizando até mulheres que não é não sei o quê, que tá com outro, não é casado. Tem muito se fala, mas eu achei muito interessante a colocação do pastor Edmar, porque, beleza, e eu que já batizei índio que não tem nem papel, e aí? Um critério deles é diferente, talvez o critério aqui, por aí. É uma coisa muito interessante, de fato, para se debater e para a gente matar. Mas, além disso, e é interessante isso, após talvez o batismo em águas, muitas igrejas têm o batismo em água como critério para se participar da Santa Ceia. Nem todas são assim. Hoje já se flexibilizou bastante, mas antigamente era muito isso. Você é batizado nas águas e tinha muito essa, mas você é batizado nessa igreja, não é? Batizava o cara da segunda vez, batizava de novo. Batizava a pessoa de novo, já vi pessoas, uma, duas, três, quatro. A minha pergunta é, batismo nas águas, vocês entendem como uma questão única para o reino ou uma questão mais de, poxa, é um ritual daquela igreja, então se você se batizou sendo da igreja, aquela igreja está entrando, não, você tem que se batizar aqui de novo. Lá na nossa mais uma igreja, barreira, né? A nossa igreja eu faço o seguinte, às vezes a pessoa não é batizada, mas ela diz, pastor, eu tenho uma vontade de participar da ceia, e é difícil, né? Mas eu coloco aquilo que a palavra de Deus diz, eu digo assim, a palavra de Deus diz, se o teu coração não te condena, maior é Deus. É a visão que eu tenho. Às vezes a pessoa ela quer se batizar, mas por um motivo qualquer não pôde, não teve como, tem um período distante até a época do batismo, mas a pessoa está ali chorando, querendo participar, e eu sempre coloco assim, se o teu coração não te condena, maior é Deus. Vamos para um rápido intervalo, depois nós vimos o pastor Joel, o pastor Edmar também sobre essas questões de batizar de novo e depois, beleza, batizou, quero participar da Santa Ceia. Ainda existem também outros crivos para você participar de Santa Ceia em algumas igrejas. Como é que vocês entendem essa questão de, né, tem que ser naquele culto? Uma vez eu até brinquei, um monte de pastor mandou e-mail para mim, mas a gente fez uma questão de jovens e a gente queria contextualizar a questão da Santa Ceia. Então, ao invés de fazer com suco, com pão, a gente fez com Doritos e com Fanta Uva. Meu Deus, a gente apanhou tanto, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Como é que vocês entendem essa questão de contextualização, fazer barreiras para a Santa Ceia? Às vezes, poxa, tem que levar para uma pessoa que está no hospital, não sei o quê. Vocês acham que todos têm direito a poder participar disso? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Não vou desanimar, não vou retroceder. Esse já é o último bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo e batismo em águas. Nós falamos um pouco sobre a questão de barreiras colocadas para as pessoas se batizarem, descerem as águas. E a gente falou que já que trata-se de um sepultamento para matar o velho homem novo, vamos matar logo esse caboclo aí, não demora muito tempo não, daqui a pouco ele ressuscita, ele fica vivo de novo, mata logo esse troço aí. E após isso, nós, em algumas igrejas, elas entendem que o crivo ou o critério para se participar da Santa Ceia é o batismo nas águas. Como é que vocês entendem? Necessariamente precisa ter batismo nas águas para participar da Santa Ceia? Não é um critério ruim, é um critério bom. Bom critério. É um critério excelente, que a maioria segue à risca. Santa Ceia, porém, quando a gente vê o que os apóstolos deixaram para nós, eles deixam tudo na responsabilidade de quem participa da ceia. Paulo não disse, não pode por isso, não pode por aquilo. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Por quê? Todos nós sabemos que no momento da ceia, quando nós nos examinamos, aquele momentinho do concerto, por mais santo que a gente esteja, cada um de nós faz aquela reflexão e descobre alguma coisinha em nós. E o que a gente faz? Nós pedimos perdão a Deus. E o que Deus faz?
Deus nos perdoa. Então, Pronto. podemos participar da ceia, já está tudo certo. Vocês acham errado um pastor às vezes, e aqui nós já tivemos um programa um pouco sobre a questão de Santa Ceia especificamente, onde uma irmã falou que ela estava passando por um problema com o marido e ela tinha questão de infidelidade por parte dela e tudo, e o pastor estava acompanhando a situação e ela foi ter um gabinete antes do culto, né? E quando acabou o gabinete, pastor, tudo bem, vamos orar, não sei o quê, mas olha, a irmã não pode ceiar hoje. E foi colocado, e aí quando a gente levantou essa questão durante o programa, ela, poxa, vem aqui, só porque eu estava com problemas e tudo, como é que vocês entendem isso do pastor? Falou, você não pode cear porque você está passando por esse problema com seu marido e você, enfim, pecou nesse sentido. Como é que vocês entendem isso quando vem de imposição do pastor? Eu acredito que o pastor não deveria falar você não pode. Ele deveria aconselhar a não tomar. Não convém. Mas não é que não possa, é porque ele pegou, eu acredito, um pouco pesado. Porque isso aí é responsabilidade pessoal, é a pessoa com Deus. Por isso a questão de dizer, ó, se o teu coração não te condena, a maior é Deus. Se a pessoa quiser tomar, problema é dela, não vai ser do pastor. Entendeu? Por isso é importante deixar a pessoa decidir, porque o peso do pecado, eu acredito, vai fazer com que ela não toque na ceia. Exatamente. Eu acho que o próprio apóstolo Paulo, ele transfere para a pessoa essa responsabilidade, examinar-se o homem a si mesmo e depois tomar e beber o cálice, né? Porque quem toma, se ele tiver errado, se ele tiver com algum problema, ele vai tomar para a sua condenação e não para a salvação. Então, eu acho que, como pastor, nós temos que trazer esse entendimento, né? Agora, com relação à Santa Ceia, para quem não é batizado, eu também concordo. Eu acho que nós temos as regras que são adotadas em cada denominação, e são regras boas, como falou o pastor, mas nós não podemos impedir ninguém que tem comunhão com Deus, que se sente bem, que se examina a si mesmo e se sente no direito de tomar o pão e beber o cálice. Já no caso da irmã aqui, que você trouxe a baila aqui, o caso da irmã, ela cometeu um pecado, é um pecado de adultério, ela veio confessar, e a igreja também tem que ter disciplina. A igreja tem que ter, porque se eu deixar ela sair do gabinete também totalmente sem disciplina, daqui a pouco todo mundo da igreja está cometendo a mesma coisa, e aí eu tenho que mudar a placa, botar lá coisa de prostituição, a placa sobre casa de massagem, porque todo mundo está indo no mesmo caminho porque eu fui frouxo na minha atitude. Ela tem que sair dali com uma disciplina. Não é porque ela foi lá e confessou, tudo bem, mas ela tem que sair com uma disciplina. Ela vai dar o jeito dela. Ela, como disse o nosso irmão, vou explicar para ela os prós e os contras de ela participar da ceia. É uma forma dela refletir sobre a situação que ela vinha enfrentando. Eu acho que, claro, que o pastor proibir, ele não tem esse faz direito parte da disciplina, é isso? Às vezes, você está desligado temporariamente de disciplina sobre comunhão com a igreja, você não pode cear por esse sentido. Eu posso dar uma disciplina, já que é um caso ali que ela falou dentro do gabinete, não houve escândalo na igreja ou não foi com alguém na igreja, eu posso dar uma disciplina entre eu e ela. Eu posso fazer isso. Já foi-se o tempo que se dizia, vamos excluir o irmão fulano do púlpito, que o irmão adulterou. E aí o cara tem filhos na mocidade, netos na adolescência. Você destrói uma família e a inteira. mulher do cara nem sabe. Mas eu posso dar uma disciplina entre eu e ela. Eu posso dar uma disciplina. E posso mostrar a ela o que pode acontecer, porque ela veio me confessar, mas será que ela já deixou o pecado? Será que ela não vai de novo cair naquele erro? Só uma palavrinha, pastor, com relação a isso. Eu entendo que a Bíblia diz, confessa a Deus para você estar salvo, e aos homens para ser curado. Eu acredito, como psicanalista que sou, e o senhor também, que quando a pessoa vem ao gabinete que confessa, já há um prenúncio de cura.
já mostra que a pessoa quer um tratamento. Sim. Que a pessoa quer, porque senão ela se calaria e ninguém ia ficar sabendo disso. Mas se ela chega ao pastor, se ela chega ao líder e diz, olha, eu cometi esse e esse pecado, já mostra um arrependimento, já mostra o desejo de ser curado. Então, é importante que a gente atente para isso. Exatamente. Então, a gente, de repente, não pode ser muito rígido, muito... E acaba botando a pessoa como o senhor pra mesmo fora disse, e a eu posso família. mostrar ela os prós de ela participar da ceia sem estar totalmente... E a disciplina, ela faz parte Cura. do processo Cura. pedagógico de tratamento Cura. da pessoa, né? Porque aquilo ali é que vai fazer ela refletir, né? Para que não aconteça, ou para que ela procure. Somos flexíveis, mas não somos libertinos, né? A gente falou um pouco aqui sobre a questão de critérios. Você precisa talvez ter o critério do batismo em águas para poder participar da Santa Ceia. Vocês entendem que é um critério para ser batizado nas águas o batismo com o Espírito Santo? Às vezes uma pessoa fala, mas eu nunca batizei, mas eu quero me batizar em águas. Vocês entendem que precisa ser batizado com o Espírito Santo para poder batizar em águas? Não. Sim, se for naquela visão que a gente teve, batizado com o Espírito Santo é aquele que aceita Cristo, sim. Porque para se batizar nas águas, há pouco tempo os umbandistas fizeram uma passeata dizendo que traficantes evangélicos expulsaram eles do morro. Bom, os traficantes não são evangélicos, porque para ser evangélicos tem que aceitar Cristo e participar do batismo nas águas Tem mudança de vida, e né? tomar ceia. Para ser batizado, desculpa, pastor, para ser batizado não precisa ter a evidência do Espírito claro, Santo. é isso aí Até que porque eu ia nem todo falar. mundo tem. Ia Porque falar já vai isso. ficar gente sem ser batizado. Exatamente. Porque não fala em línguas, né? É porque não fala em língua. E outra coisa, para a pessoa ser batizada, ela só precisa de uma coisa: crer no Senhor Jesus crer. de todo o coração. Exatamente. É o que a Bíblia diz. Que é o que é lícito difícil se da creres. gente ver, né, de fora. A gente não tem como julgar. E a pessoa, querendo ou não, vai ter que fazer a escolha dela. Eu aceitei a E Jesus, o a gente tem processo que acreditar, do né? Espírito Santo na vida da pessoa, ele é um processo que ele vai se iniciando, pode se iniciar no batismo em águas, Posteriormente. né, ou posteriormente. Exatamente. Uma das situações sobre essa questão de batismo em águas também foi uma pergunta interessante. E, claro, a gente diferencia, talvez, de igreja católica, outras religiões. Primeiro, quando nós vamos apresentar crianças, nós não batizamos. A igreja católica batiza em águas, joga na cabeça uma criança. Nós entendemos que a criança não tem ainda as faculdades mentais, o entendimento para fazer aquela decisão de seguir de modo espontâneo a Cristo e receber Ele no seu coração. Porém, e eu vi uma vez uma reportagem na televisão e eu debatia isso aqui na Antenas até fora do ar, sobre talvez o crescente número de crianças, às vezes de 7, de 6, de 8 anos, se batizando em águas, né? Dizendo, poxa, fui para o culto, falei em línguas, 5, 6 anos, falei em línguas, e com 5, 6 anos estou me batizando nas águas. E isso foi trazido de novo. Poxa, mas será que foi batizada com o Espírito Santo mesmo? Porque criança vê do lado, o pessoal falando em línguas, levanta, fala que fala em línguas, e ela não tem entendimento ainda do que é aquilo, do que é você morrer e ressuscitar com Cristo e tudo mais. Vocês entendem que deveria ter algum crivo no sentido de faixa etária para se entender, olha, tudo bem, você é crente, tudo, mas aceitou, falou em línguas, foi batizado com o Espírito Santo com 5 anos, segura mais uns 3, 4 anos até você amadurecer, porque, querendo ou não, o batismo em águas é uma demonstração pública de entendimento, não só do que está escrito na Bíblia, mas às vezes até de missão da própria igreja, porque hoje é muito intimamente ligado ao credo da igreja ou daquela denominação. Vocês acreditam que uma criança de 6 anos, 7 anos, pode ser batizada em águas, tendo pleno entendimento do que aquilo significa? Levando em conta que há 20 anos atrás, criança de 10 anos brincava de boneca e de bola, hoje você vê criança de 9 e 10 anos grávida. Então mudou muito essa questão desse conceito. Eu procuro na palavra de Deus algo que me dê um parâmetro, e eu encontro lá quando Jesus, com 12 anos, confundiu os mestres no templo. Então, lá na nossa igreja, eu procuro adequar dentro dessa questão de 12, na visão judaica, com 13 anos, a criança se torna um homem.
né? Então a gente bota aí entre 12 e 13 anos, a gente examina, a gente conversa, vê, sonda a mente da criança se realmente está entendendo, compreendendo, e a partir de então é liberada a criança, né, o jovem, para poder se batizar. Eu venho de igrejas e também é uma norma em quase todas as Assembleias de Deus no Brasil. A gente vem de uma regra também desse mesmo entendimento de 12 anos. Mas nem toda essa regra não possa ter as exceções que eu já vi alguns casos de crianças serem batizadas com 8, 9, até 10 anos, mas o pastor, ele traz os pais para que fale sobre... Porque tem crianças que elas têm um nível de responsabilidade espiritual muito elevado. E aí você vai conversar com os pais não, ele realmente ele tem condições de se batizar. E aí tem entendimento, vive aquilo que ele está sendo ensinado. Então eu acho que não há nenhum impedimento para que não possa ser batizado. Se há um desejo dessa criança e que ela tem entendimento, os próprios pais testemunham isso, eu acho que não tem problema que não possa ser batizado. Bom, eu já fui em algumas cerimônias de batismo de criança. Não era da minha denominação, mas eu fui. Eu procurei saber e depois, com uma certa idade, eles sofrem um segundo batismo. Eles passam pelas águas propriamente ditas para batismo nas águas e ser incluído no rol de membros da igreja. Aquele batismo que eles fazem ali não é um batismo para incluir no rol de apresentação. É um tipo de apresentação como nós fazemos também, só que é um batismo, é uma apresentação feita com água, né? E chamando a atenção da igreja para cuidar daquelas crianças ali, os pais também e tal. Que até nós discutimos isso ontem, eu estava lá com o pessoal dessa denominação, o pastor sempre disse para mim, não faz mal nenhum, nem fede e nem cheira. Então, pelo contrário, a igreja fica conhecendo, quando a criança pisa na bola um pouquinho, alguém vai sempre lá e aperta, apesar de eu nunca ter feito um batismo de criança, eu nunca fiz. Obrigado, pastores, pela participação de vocês. Hoje falamos muito sobre várias questões e respondemos muitas perguntas da internet. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.